Eu vou seguir aqui um roteiro que eu preparei também para falar sobre esse filme, né? Depois passo para Carla e a gente pode conversar mais livremente também a partir dos atravessamentos que esse filme provocou nessa exibição, né? Pois bem, A Paixão de Joana d'Arc, ele se inscreve em um dos 3 agrupamentos de filmes que constituem o primeiro eixo de curadoria da mostra, né, que a gente titulou de A Bruxa através dos Tempos, Imagens Clássicas. Se nos arquétipos mais comuns a bruxa é tomada ou como símbolo de sedução, na seara das comédias românticas, né, que vai ser bastante forte ali nos anos 40, 50, depois nos anos 90, ou como uma encarnação da monstruosidade na vertente do cinema de horror, né, que, como Carla falou, muito prolífica, sobretudo ali nos anos 60, há abordagens que vão se destacar por esmiuçar os processos históricos de caça às bruxas. E na nossa programação, o filme do Dreyer, sobre essa jovem guerreira francesa que foi condenada à fogueira como herege, vai se somar à obra rara do Raymond Rouleau, As Feiticeiras de Salem, de 57, que é a primeira adaptação para o cinema da famosa peça do Arthur Miller, que se chama The Crucible, com o roteiro do Jean-Paul Sartre, nada mais, nada menos, né? E primeiro, né, é importante a gente situar essa perseguição sistemática contra as mulheres que teve o seu ápice nos séculos XVI e XVII. Para Silvia Federici, que é uma grande inspiração para essa mostra, a caça às bruxas, junto com o comércio de pessoas escravizadas em África e o saqueamento das Américas, foi um dos acontecimentos mais importantes para a consolidação do capitalismo ocidental. A perseguição às bruxas, ela vai seguir o rastro que foi deixado por outras perseguições que ocorreram em séculos anteriores, principalmente a partir do século XV, né, contra os então chamados leprosos, judeus e pessoas empobrecidas que foram acusados de provocar uma série de infortúnios, como a própria peste que assolou a Europa entre 1347 e 1351. Mas o que justificou, então, essa perseguição específica às mulheres? Sobretudo a partir do século XVI, quando as mulheres já eram parte significativa dos movimentos de êxodo do campo, as diferenças sexuais, assim como seriam também a sua maneira as noções de racialidade, foram reconfiguradas para a gente justificar as tarefas produtivas e reprodutivas. As mulheres, nas palavras da Silvia Federici, sofreram um duplo processo de mecanização. Além de elas serem obrigadas a se curvar à disciplina do trabalho produtivo, né, nas plantações e nas fábricas, elas foram coagidas também a assumir uma série de afazeres não remunerados do lar, né, justo quando esse complexo de atividades e reações por meio das quais a nossa vida e o nosso trabalho são reconstruídos diariamente, ou seja, preparar alimentos, cuidar da casa, parir e criar filhos, garantir o bem-estar das pessoas que fazem parte dessa instituição familiar, o que geralmente é feito através do trabalho sexual, estava se tornando cada vez mais desvalorizado, né? Então, algo que era feito de uma forma comunal, coletiva, esse processo de manutenção da vida vai passar a ser feito de uma forma individualista e compulsória por mulheres. Porém, né, bem no momento de constituição dessas bases para a acumulação capitalista, né, o que incluía a constituição da mão de obra proletária, que era asseverada no trabalho de procriação das mulheres, a Europa foi acometida por uma crise populacional muito grande, que se tornou um novo foco das preocupações do Estado mercantilista, porque a estabilidade econômica entra em risco frente à escassez da força de trabalho. E foi diante dessa encruzilhada que começaram a se criar novos métodos disciplinares para regular a natalidade e o abastecimento de matéria-prima humana, né? O despertar daquilo que muito tempo depois o Foucault chamaria de sexo-política. O desejo das mulheres passa então a ser um objeto de grande interesse da intelectualidade e do poder, então qualquer ato não procriativo deveria ser demonizado e recalcado. Então as mulheres que eram acusadas de crimes reprodutivos eram condenadas à fogueira.
E com as perseguições que foram fomentadas também pela Reforma Protestante, centenas de milhares de mulheres que não se encaixavam por diferentes motivos nos padrões de domesticidade validados eram presas, torturadas, estupradas e mortas. Então, todo o universo de saberes, práticas e crenças, principalmente aqueles que eram ligados à contracepção ou contrários à disciplina do trabalho capitalista, e o prazer é uma coisa muito contrária a essa disciplina, foi extinto. Então, as curandeiras, as parteiras, as campesinas e as prostitutas foram consideradas especialmente suspeitas. E por isso que vocês vão ver ao longo dessa mostra essas figuras costurando algumas resistências por meio das imagens. Essas violências, elas não se limitaram à Europa e elas vão se capilarizando para o chamado Novo Mundo, né? Onde, nas palavras de Silvia Federici, populações inteiras foram expulsas de suas terras pela força e foram submetidas a uma série de técnicas repressivas de tortura que eram experimentadas aqui para você empregar posteriormente nos proletários e proletárias europeus. E nas colônias, a caça às bruxas especificamente, e aqui eu cito a Federici, constituiu-se em uma estratégia deliberada utilizada pelas autoridades com o objetivo de propagar terror, destruir resistências coletivas, silenciar comunidades inteiras e instigar o conflito entre seus membros. E também, diante da alteridade dos povos originários das Américas e depois das pessoas escravizadas vindas de África, os poderes estatais, clericais colonialistas encontraram até mesmo as confirmações que eles precisavam para suas teses sobre a existência do culto ao demônio e da feitiçaria. Então, nesse projeto de extermínio, a bruxa, nessas diferentes geografias, era então essa mulher que representava uma ameaça ao sistema capitalista e colonial que estava tentando se impor, tanto na Europa como nos territórios que foram invadidos por ela. Na verdade, qualquer mulher que não assumisse o papel dessa dona de casa branca e comportada e que não estivesse a serviço dessa manutenção familiar era repreendida de um lado do Atlântico e o outro como uma bruxa. E a Joana d'Arc, A Joana d'Arc certamente não se encaixava nesses parâmetros de feminilidade. E eu acho muito interessante que numa das cartelas que a gente viu no filme, um dos acusadores diz: a França jamais viu tamanha monstruosidade. Ela é uma mulher monstruosa. E ela foi condenada, essa camponesa que se vestia como homem, e esse vestir como homem é algo que incomoda tão profundamente esses acusadores e que liderou o exército francês durante a Guerra dos 100 Anos, foi condenada ainda na aurora desse genocídio contra as mulheres ali no século XV. Ela foi capturada pelos Bourguignons, que era um grupo de franceses que apoiava a Inglaterra durante o conflito, e nas mãos do governo inglês, a Joana foi julgada pelo bispo Pierre Cauchon, sendo sentenciada à morte e executada em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. Se ela foi eliminada pela força política que ela tinha, ela certamente foi presa e executada por causa da sua importância política, ela ganhou muitas batalhas nesse lugar de liderança e conquistou várias vitórias à França, ela não foi condenada por causa disso, Ela foi acusada de heresia e bruxaria por alegar falar com Deus. E aí cabe lembrar que a hipótese de loucura, não estava posta, porque a loucura é um conceito médico positivista que foi inventado muito depois. Então essa hipótese estava excluída. A Joana só poderia, nesse contexto, ser julgada por heresia. Ela foi canonizada pelo Vaticano em 1920 e se tornou uma figura muito complexa. Ela é tanto padroeira da extrema-direita na França, que se inspira no seu patriotismo, principalmente a partir do início do século XX, quando ela também é reivindicada por grupos de lésbicas e transexuais contemporâneos que a enxergam também como uma transgressora de gêneros. Mas, de qualquer forma, ela inspira essas mais variadas representações, quase sempre positivas, ainda que alguém como Shakespeare, em Henrique VI, tenha retratado ela como demônio ou mãe do diabo, feiticeira, amase do Delfim.
Então a imagem de Joana depende muito dos interesses de quem está utilizando, né? E às vezes vai predominar essa religiosidade fervorosa, às vezes o seu heroísmo e às vezes essa combatividade, e por outras a injustiça que ela sofreu na mão dos homens. No cinema, essas camadas da Joana d'Arc seriam percorridas por realizadores de diferentes ambições, né? O Cecil B. DeMille seria um dos primeiros a desbravar essa jornada épica em Joan the Woman, que é um filme de 1916. Em 48, Victor Fleming, que nos ofereceu um dos mais clássicos protótipos da bruxa, no Mágico de Oz, de 1939, que foi exibido na primeira edição dessa mostra, encontraria a Joana d'Arc em uma comovente Ingrid Bergman, que reprisaria o papel em 54, num filme onírico e musical do Roberto Rossellini, que se chama Joana d'Arc na Fogueira. Em 57, o Otto Preminger lançaria o St. John, baseado na peça de George Bernard Shaw. O Jacques Rivette faria uma reconstituição biográfica da personagem Joana d'Arc, a donzela, de 94, um filme dividido em duas partes de 5 horas de duração. Em 99, seria a vez do Luc Besson, com o filme talvez mais conhecido, estrelada pela Mila Jovovich, é difícil falar o nome dela, John Malkovich e o Dustin Hoffman, né? Uma versão bem menos convencional seria elaborada, eu achei isso interessante, em 89, pela Ulrike Oettinger, né, que tem um filme exibido aqui na mostra, que é o Laocoonte e seus filhos, co-dirigido pela Tabea Blumenstein. A Oettinger, que é uma cineasta feminista alemã muito importante, né? O Laocoonte é o seu primeiro filme, que está sendo exibido aqui na mostra, inspirado livremente em Orlando, da Virginia Woolf. E no Joana d'Arc da Mongólia, que é esse filme dela, ela vai se inspirar livremente na história da Santa Francesa para contar a história de um grupo de mulheres europeias que, ao viajarem de trem pela ferrovia transiberiana, são feitas prisioneiras pela princesa guerreira Ulan Iga. Se vocês virem lá o Conde de Seus Filhos, essa sinopse faz mais sentido, porque o cinema dela é bem peculiar, no melhor dos sentidos. E dito isso, o filme talvez que mais se aproxima da abordagem do Karl Dreyer seja O Processo de Joana d'Arc, de 62, do Robert Bresson, que também é um filme engajado na reconstituição da prisão, do julgamento e da execução da Joana d'Arc, né, que tem esse mesmo recorte de abordagem. E também baseado em documentos históricos, né? O filme do Bresson é um filme muito sóbrio, que recorre a atores não profissionais para mostrar esse martírio da protagonista, mas apesar dessas semelhanças, tem algo muito particular no filme do Dreyer, né? Que foi lançado em um mês de abril, como esse que estamos, em 1928, né? Nesses usos radicais que ele faz dos primeiros planos, na expressividade crua e brutal da René Jeanne Maria Falconetti, e no uso que o diretor dinamarquês faz desses silêncios, o que pode parecer num primeiro momento algo no mínimo contraditório para a gente estar dizendo sobre um filme do período mudo, né? Mas, no entanto, a meu ver, o silêncio, como essa impossibilidade ou recusa de um modo de falar, é um elemento que ilumina não só esse filme, mas toda a nossa mostra. Então, situando essa Joana de Dreyer, né? Ao longo da carreira, né, o Karl Dreyer realizou 14 longas-metragens, 9 mudos e 5 falados, e ele se ocupou de temas muito variados, de relações conjugais, injustiça, vampirismo, fé religiosa, intolerância, adultério e, claro, bruxaria. Além da Joana, a bruxa original, o Dreyer se debruçaria sobre essa questão, sobretudo em seu Dia de Ira, de 1943, que foi exibido na primeira edição dessa mostra em 2022. Ele não seria o primeiro diretor dinamarquês a se destacar por esse interesse em particular da bruxaria. Na época que o Dreyer estava começando a sua carreira como diretor, a grande referência do cinema escandinavo era o Benjamin Christensen, que é o diretor de Haxan, A Feitiçaria Através dos Tempos, que é um filme de 1922, que também foi exibido na primeira edição da mostra, que é um clássico inspirado no Maleus Maleficarum. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas é o principal
tratado sobre caça às bruxas, escrito no século XV, e que orientou os processos de inquisição por mais de 250 anos. Então, esse filme do Christensen vai abordar principalmente a relação da bruxaria com o desejo sexual escandaloso e a sua repressão. Mas a bruxaria que vai interessar ao Dreyer é outra, muito diferente dessa bruxaria do Christensen, que nos oferece no seu filme um universo de seres fantásticos que povoam imaginários clericais da época do Maleus. Ainda que os dois busquem interrogar a bruxaria como um fenômeno que atinge os fundamentos da razão moderna, as bruxas do Dreyer, tanto Joana como a Anne de Egira, são mulheres aparentemente comuns, mas que encontram alguma força ativa na sua palavra e que nos deixam oscilar entre a crença e o ceticismo. No caso da Joana, a gente acredita ou não acredita nas vozes que ela escuta? As palavras das bruxas do Dreyer têm esse poder de conjurar ações de diferentes ordens, o que as constitui como uma ameaça, e a gente vai falar mais sobre isso. Além dos projetos de maior envergadura, o Dreyer realizou 8 curtas-metragens, todos por encomenda, atuou como jornalista em importantes jornais dinamarqueses e também chegou a cobrir a vida do Tribunal de Justiça de Copenhague para o tabloide BT, para sobreviver mesmo. Ele se recusava a fazer filmes que estavam fora do escopo artístico dele, então ele preferia trabalhar como jornalista para ganhar a vida. Ele deixou 3 grandes projetos inacabados, uma adaptação da tragédia de Medea, que foi filmada em 1980 pelo Lars von Trier, um filme sobre o processo de Mary Stuart e um outro sobre a vida de Jesus, projeto no qual ele se dedicou por mais de 26 anos da vida dele e nunca chegou a filmar. Isso porque o Dreyer era um pesquisador muito exigente, ele pesquisava muito a fundo tudo que ele filmava. A Laura Erber, que desenvolveu no Brasil uma das pesquisas mais contundentes sobre o cinema do Dreyer, batizou esse processo de matriosca. E aqui eu vou citar diretamente a tese dela. Ela fala que ela estudou o arquivo do Dreyer, né? E ela fala que são envelopes dentro de caixas, como grandes bonecas russas grávidas de bonecas russas cada vez menores. Dreyer envelopava em suas pesquisas num esquema infinito que dá ao pesquisador a curiosa sensação de receber cartas do além. Então, em A Paixão de Joana d'Arc, o Dreyer vai estudar profundamente as minutas do processo que levou Joana à morte, sob a orientação do historiador Pierre Champion, que evitando esse caminho romântico e os clichês edificantes para apostar nessa energia dramática do julgamento e justamente nas batalhas discursivas que dão forma a esse julgamento. E depois de fortes críticas a uma possível escolha de se escalar a atriz inglesa Lillian Gish para o papel principal, o Dreyer vai realizar uma busca nos teatros de Paris e ele acaba encontrando a René Falconet, que já era muito experiente no teatro. A Paixão de Joana d'Arc foi a sua mais memorável e última atuação no cinema, algo que algumas pessoas atribuem à forma traumática como o Dreyer conduziu as tomadas do filme, buscando talvez essa expressão irretocável de uma angústia muito genuína. O Dreyer queria extrair desse rosto de Falconet, sem qualquer maquiagem, a não ser a luz, todo esse tormento dessa mulher transtornada e confusa pela tortura. Para ele era por meio desse rosto que a gente podia buscar encontrar, e aqui eu cito Dreyer diretamente, o que nos comove, o que nos emociona. Esse foco no rosto é a possibilidade de estarmos juntos ao personagem a todo instante. O filme ele conta com uma fortuna crítica vastíssima, vários autores já escreveram e autoras já escreveram sobre ele, e certamente esses usos que o Dreyer faz dos primeiros planos, dessa potência desse primeiro plano até então inédita no cinema, e não sei se seria novamente alcançado em qualquer outra obra, até hoje, são focos de diversas e inúmeras análises. O diretor vai costurando então essas falas que são retiradas diretamente dos autos originais que condenaram Joana d'Arc, que são mostrados nas cartelas, a uma disposição visual que é composta praticamente por rostos, da protagonista e dos seus algozes.
apesar dos cenários muito dispendiosos construídos para o filme. Custou muito caro esse filme, né? Mas suor, rugas, sardas e verrugas vão produzir essa textura plástica que também vai alinhar essa obra narrativamente. Essas paisagens fisionômicas estão imprimindo muitos sentidos, né? Essas imagens elas vão ganhar uma tonalidade pictórica quase escultória, elas parecem esculturas, né? E sugerem uma certa imobilidade que na verdade extrapola essa instância visual. Se a gente for parar para pensar, a Joana está presa de várias formas. Se tem muitos críticos que defendem que o Dreyer nunca teria de fato conseguido abandonar essa estética do cinema mudo, alegando que o diretor produziu um cinema de imagem e de gesto, a Laura Erber, ela vai argumentar, e eu vou seguir ela nesse sentido, porque me parece um caminho muito proveitoso para pensar não só esse filme, mas toda a constelação de filmes que a gente reúne na programação da mostra, que apesar dessa força evidente da fotografia na filmografia do Dreyer, há um interesse do diretor nesses, e aí eu vou citar a Laura diretamente, nesses corpos falantes enquanto objetos problemáticos, ou seja, corpos que arriscam a própria vida na linguagem, sujeitos que não conseguem sustentar uma verdade sobre si mesmos no jogo da linguagem. Inclusive, a pesquisadora vai ponderar que talvez o que há nesse filme, nesse cinema, seja menos um apreço a um realismo histórico, apesar dessa precisão e desse rigor factual, do que essa força do processo verbal que antagoniza diferentes vozes. Se a gente reparar como faz essa autora, há poucas contextualizações dos personagens. Quase nenhum intertítulo vai trazer informações contextuais sobre eles. A Joana é a única personagem que é nomeada. A gente não precisa dispor de todas as informações sobre esse processo para a gente aprender e sentir a gravidade desse acontecimento que está transcorrendo diante de nós. Né? Essa tensão instaurada entre um campo semiótico feminino reprimido e esse regime simbólico masculino opressor é muito palpável, mesmo que a gente não tenha todas as informações. E segundo Eber, novamente citando, trata-se, portanto, de valorizar no processo os atos de palavra das partes envolvidas, fazendo deles a força motriz da paixão de Joana. Dar excessivo valor ao caráter documental e histórico do processo não ajuda a entender o tipo de relação que Dreyer estabelece com o cinema e a realidade de Joana, que ele irá captar, sobretudo, enquanto luta entre diferentes discursos. A Erber fala de um realismo performativo nessa obra, baseando-se aí nas teorias do ato de fala do J.L. Austin. Ela vai convidar a gente a pensar naquilo que a linguagem efetivamente produz e materializa nos processos de enunciação. Mesmo que a gente não possa efetivamente escutar o que está sendo dito no julgamento de Joana, há algo que é produzido discursivamente que se concretiza nesse corpo, numa espécie, que é um termo da Laura Erber, de contiguidade enfeitiçada. E esse algo vai ser produzido com atrito, com fissura, com fricções muito violentas. A tentativa desses juízes de extrair da Joana uma palavra lisa, verdadeira, modulada dentro de modelos de verdade e regimes discursivos instituídos pelo poder, produzem performativamente o seu sofrimento, a sua penúria, o seu flagelo e a sua dor. A Joana nunca é dado o direito de ficar calada, né? Que é a grande ironia desse último filme do Dreyer. Ela é o tempo todo convocada a verbalizar a sua culpabilidade, né? Porém, as falas de Joana são incoerentes, elas são dissonantes, elas são indomesticáveis. Elas vão operar em outra frequência de enunciação que não é compreendida nesse tribunal. Essa dissonância, para um crítico como David Bordwell, vai se tornar ainda mais dramática quando a gente tem essa presença material da palavra escrita nas cartelas, essa mesma palavra escrita, que é a linguagem da lei, que a Joana analfabeta não domina, mas que lhe vai ser imposta como um mecanismo de controle. Ela é conduzida coercitivamente a assinar aquilo que ela sequer dá conta de compreender. A confissão e o juramento são instrumentos de tortura da sua palavra corpo, que é mutilada para que ela se encaixe nesses modos hegemônicos de falar do e no mundo.
Então, quando a Joana fala, reagindo às acusações, essas palavras já não são mais delas. A cacofonia fica, então, impregnada nessa imagem, nessa boca que mexe em vão, nesse olhar vertiginoso, nessas lágrimas que vão transbordando aquilo que não é possível dizer. E por isso, para Laura Erber, o silêncio teimoso e insistente ao qual a Joana d'Arc recorre em certos momentos, citando ela diretamente, é uma esquiva, uma tentativa de driblar os poderes embutidos na linguagem. Nas atas do processo histórico, onde temos acesso às transcrições das perguntas e respostas, nota-se claramente a resistência de Joana d'Arc em responder determinadas perguntas dos acusadores. A gente viu, tem vários momentos que ela fala, não, isso não tem a ver com esse julgamento, e ela se recusa a responder. Em vários momentos ela simplesmente permanece, fica calada, né? E vai ser principalmente nesses momentos em que ela não diz, em que ela se recusa a se encaixar nesse padrão de dizer que está sendo imposto, é que esse discurso dela, extremamente expressivo, ainda que não verbal, vai produzir um efeito quase mágico e performativo no corpo dos acusadores, que em certos momentos parecem perceber essa força inabalável da Joana. E eles vão se contorcer, eles vão se comprimir e às vezes eles vão esbravejar de puro medo dessa mulher que não se dobra às exigências deles. Então o silêncio às vezes nos dá a entender que ela seria quase capaz de atravessar impunemente essas investidas brutais. E talvez justamente por apostar na importância desse silêncio que se concretiza nos autos, que a gente tem esse silêncio documentado como um fato, o Dreyer se incomodava muito com as versões musicadas do filme. Numa entrevista que foi publicada no Carré do Cinema em junho de 55, o Dreyer disse, vou citar ele diretamente: sabia que a música iria romper o meu ritmo, porque não é a música de um Bach ou de um Beethoven. Me preocupa que o verdadeiro texto do processo já não sirva de pausa rítmica, porque nos filmes mudos, intertítulos eram algo mais que uma explicação. Estavam organicamente inseridos como as colunas de um edifício. Gostaria de conservar uma cópia muda, tal como o filme foi concebido na Cinemateca sem cortes. Então, ainda que essa música possa desviar nossa atenção para a dimensão política do silêncio, a gente ainda pode aferir essa importância, né? Ela se torna muito palpável quando os inquisidores perguntam a Joana, no final do seu martírio, onde está a sua grande vitória? Desafiando as afirmações anteriores de que ela sairia vitoriosa desse cativeiro. Ela aponta o caminho do silêncio definitivo. Ela diz: minha morte. A morte é a recusa absoluta de se adequar ao discurso e à linguagem daqueles que estavam perseguindo. E como escreve a escritora Adrienne Rich, em um poema de 78, no qual ela cita diretamente o filme do Dreyer, o silêncio pode ser um plano rigorosamente executado, o detalhamento de uma vida. É uma presença, tem uma história, uma forma. Não confunda com qualquer tipo de ausência. E esse silêncio da Joana d'Arc, a meu ver, recua retumbantemente em outros filmes da mostra. Esse filme, cuja existência é um pequeno milagre, ou se a gente sair desse vocabulário religioso e falar que é uma pequena bruxaria, é surpreendente, porque a versão original foi dada como perdida durante décadas, porque um incêndio, em dezembro de 1928, destruiu o negativo original. Algumas cópias haviam sido feitas, mas elas se perderam. E uma cópia foi encontrada no armário de um zelador de um sanatório para doentes mentais em Oslo, na Noruega, em 1981. Então, é esse filme meio milagroso, meio bruxo, que estabelece o tom de uma das nossas vias de construção curatorial. A recusa da Joana d'Arc de se encaixar, de se curvar, é mimetizada pelo proletariado bruxo representado por John Proctor, Martha Corey e Rebecca Nurse, nos já mencionadas Feiticeiras de Salem. Ela ganha novas formas de manifestação quando a bruxa de A Praga, do José Mojica Marins, o lendário Zé do Caixão, lança um feitiço contra um homem que quer lhe fotografar sem consentimentos, roubando-lhe o direito à própria imagem.
Essa recusa está na Heloíse, de Um Retrato de uma Jovem em Chamas, que se nega a ser representada em quadro, pois ela sabe que essa pintura, que está destinada ao seu futuro marido, vai selar o seu destino dentro de uma estrutura familiar burguesa na qual não cabem os seus desejos. Essa recusa está nas putas bruxas dos arquivos da República do Mangue, que, diante do assédio da imprensa, vão encontrar formas de rasurar imagens, escondendo os rostos, esquivando-se da mira da câmera, até que o próprio tempo, que vai deteriorar esses negativos usados por esse filme, vai fazer o seu próprio trabalho de fraturar as expectativas daqueles que estavam originalmente manuseando a câmera. E são esses silêncios, essas recusas históricas que instigaram as veredas abertas por outras formas de narrar e transformar as mulheres em imagem, né? A Joana d'Arc, ela se calou para que as mulheres bruxas do nosso tempo encontrassem outras formas radicais de expressão, né? E o nosso desejo é que nessa mostra vocês possam trilhar com a gente alguns desses caminhos abertos, né? E aí eu encerro por hora a minha fala, então. É isso. Não, só bater palma, gente. Depois de uma fala dessa... muito obrigada, Juliana, assim, foi incrível a sua leitura sobre o filme. Assim, estou fazendo papel de mediadora, sendo que na verdade a gente está aqui do lado a lado. Mas só dizer isso, assim, agradecer, porque é um filme extremamente complexo, muito denso, e que o fato dele ter quase 100 anos talvez só torna isso mais impressionante, né? Enfim, toda a sua minúcia de construção de linguagem e enfim, como que ele mergulha tematicamente nesse universo da caça às bruxas, especificamente no universo da Joana d'Arc, que era essa figura, já na época que o Dreyer fez o filme, já era uma figura que era um símbolo nacional e era assim, uma das grandes mitologias do povo francês, mas que também extrapolou muito as fronteiras da própria França, né, se tornou um símbolo mesmo de resistência feminina e feminista. E como também tem essa dimensão de como foi um projeto ambicioso ele fazer esse filme, não sendo francês, né? Enfim, sendo um diretor dinamarquês que estava abraçando esse grande mito nacional, né? E como o filme ele é completamente diferente de tudo que veio antes dele na história do cinema e também deixou o seu legado por muitas e muitas décadas, não só nas refilmagens, né, como você mesma trouxe, mas sobretudo nesse exímio trabalho de montagem, de construção de enquadramentos, né, de iluminação expressionista, mas claro, né, enfim, num casamento num encontro muito fortuito com a René Falconetti, que é extraordinária a atuação dela, né? E ela domina esse filme, ela domina os planos e ela, né, enfim, vai extrapolando mesmo qualquer limite, seja da própria borda do enquadramento, né, seja dessas inquisições mesmo, né, que os juízes colocam sobre ela, né, e como esse filme ele tem ele carrega em si um legado que é difícil de mensurar mesmo, assim, na sua potência de invenção e de radicalidade, né, que, enfim, está em vários aspectos, mas eu acho que a gente podia talvez abrir para conversa, para comentários. Eu também posso fazer mais comentários se alguém tiver alguma pergunta. Acho que tem um microfone por algum lugar, tá com a Elaine aqui. Fiquem à vontade. Eu vou fazer um comentário, então, vou ter que sair do pouquinho. Tá, a Cacá falou que vai sair. Pode ser primeiro? Não, pode. É porque a Roberta levantou a mão. Eu só queria, além de agradecer a chance de assistir esse filme, é a segunda sessão que eu vejo, mas eu nunca tinha visto com essa trilha maravilhosa, parece que é outro filme. Discordado dela, não sei se você mas é só pensar o tanto que esse filme nos leva a uma relação com o que está fora da cena, assim, com o extra-campo, né? Acho que você toca nisso, mas esse olhar dela, esse comentário não é meu, assim, me lembro sobre o Deleuze que eu li, isso não foi um texto teórico, mas é um texto muito é um filme muito
tomado como um exemplar dessa relação do cinema com o extracampo, porque o olhar dela está sempre mirando um lugar para além do interlocutor dela, inclusive. Parece que ela não está olhando para as pessoas que estão fazendo a pergunta, né? Ela está olhando para além. E é muito feliz essa escolha de abrir uma mostra que fala de bruxaria, que também é uma história que está no extracampo da história que a gente conhece, né? A gente, ninguém para tanto para... Acho que é uma história ainda muito pouco contada, muito pouco estudada. E eu fiquei pensando sobre isso, assim, é uma boa montagem de mostra, de começar por um filme que fala assim, olha, agora é hora da gente tentar explorar um pouco isso que está no extracampo, no fora de campo, né? Fora da cena principal. Foi lindo assistir. Eu queria agradecer, porque não sei se eu vou conseguir ficar até o final, e deixar esse comentário, não sei se vocês querem falar um pouco sobre esse aspecto, né, do extracampo, que eu acho que é bem forte nesse filme. Essa escolha de fechar muitos planos, né? Mesmo com todos os cenários, deixar tudo bem fechado. Cenários caros. Hã? Cenários caros. Cenários caros e close. Muito bom. Pra quem a gente fala agora? Quem me dá roupa? Não, deixa eu juntar com a Rose. Bom, também queria... Nossa! Do nada. Que susto! Também queria agradecer, dizer que tá linda a mostra. Também concordo com o Cacá, que foi um presente abrir com esse filme. É incrível ver esse filme no cinema, na tela grande. Incrível essa experiência. Muito feliz a mostra estar aqui no CCBB Belo Horizonte, enfim, né? Da outra vez a gente queria tanto que estivesse aqui, conseguiram, parabéns. Foi bom ouvir a Cacá falando do extracampo, porque na verdade eu estava pensando em fazer uma fala também do ponto de vista formal do filme, assim, que durante muito tempo eu me dediquei a pensar sobre filmes que eu chamava filmes de confinamento, né, que são filmes que, de uma determinada maneira, confinam os personagens dentro do espaço, não só narrativo, mas o espaço formal. Eu acho que esse filme tem muito isso, né? Tanto por ele ser muito minimalista, do ponto de vista da maneira como a Joana d'Arc está sempre um pouco abaixo do plano, e tem um branco grande, né? Então ele explora muito o branco, apesar do cenário caríssimo, é tudo muito precário do ponto de vista de muitos elementos simbólicos em cena, né? São os personagens com as suas roupas, durante o julgamento principalmente, né? E tem alguma coisa que é do único movimento que você tem, que é plano e contraplano, plano e contraplano, plano e contraplano, que é a Joana d'Arc e os caras, Joana d'Arc e os caras, Joana d'Arc e os caras. Isso vai tornando a cena, essa relação com o gênero, essa relação binária, cada vez mais forte, porque ela vai sendo massacrada, porque são muitos homens, e eles estão sempre com um tom muito de deboche. E esse deboche que tem um cabelinho parecendo de um... Aquela coisa irônica, o tempo todo ironizando ela, que eu acho que é pior até de quando eles têm uma fisionomia violenta, porque é uma fisionomia de que você não é nada, a gente não acredita no que você fala. E isso fica muito forte, menos no verbal, eu acho, mais na expressão e no jogo, né? Que vai parecer, inclusive, que ela está numa roleta, assim, que ela está que o acarinhamento é feito como se estivesse numa roda, que cada hora vai passando um e pega nela, né? Então eu acho que é um jogo que vai levando uma opressão, que na hora que cospe na cara dela, assim, eu até falei, a sensação que você tem é que está cuspindo na sua cara, que é a opressão que ela vai sendo construída de uma maneira muito forte formalmente. E eu acho que tem a ver com isso. Um confinamento no quadro. É quase como se acho que o Deleuze tira um pouco essa ideia. A Cacá tem toda a razão. Ele falava dessa noção de extracampo, que era alguma coisa muito forte no cinema moderno. E a gente está falando para o Deleuze, uma época anterior ao cinema moderno, bem anterior, porque nós estamos falando anterior ao cinema clássico, nós estamos falando da década de 20. Vanguarda. Então ele é uma vanguarda, ele já arrisca o cinema moderno antes. Que era exatamente isso que a Cacá falou, né? Que é essa ideia de que o cinema moderno ele guarda um fora de campo muito mais extenso do que o cinema clássico, que vai colocar tudo na profundidade de campo. Então o filme não tem muito profundidade de campo, ele está na materialidade, muito na materialidade colada assim, na cena. Mas enfim, eu estou falando isso tudo para dizer que dessa vez, agora eu vou concluir, para dizer que dessa vez assistindo, acho que porque o feminismo entrou na minha vida tem
pouco tempo, assim, eu fiquei mais tocada com o confinamento de gênero, assim mesmo, assim, sabe? Como que isso vai levando a alguma coisa que, apesar da loucura, acho que você tem toda a razão, a loucura não estava colocada, mas o deboche dela, né? Esse lugar entre a santa e a bruxa, entre a demoníaca que é que fala com Deus, a loucura ela já aparece, porque quem fala com Deus, eles mesmos acreditam que alguém fala com Deus, né? Então já aparece alguma coisa, o deboche, ela só acho que a forma fílmica deixa isso muito forte. Enfim, não sei, queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Só uma coisa, tem uma coisa da loucura, gente, sempre tive que ver Nem precisa. que é meio de extracampo também, porque o ator nesse filme, né, então uma figura que depois vai virar louco, vai ser internado e tal, e vira uma espécie de, no campo do pensamento do teatro, uma figura da loucura. Sim. Né? Aí quando a gente assiste o filme hoje, aí aparece de novo essa relação, tipo, gente... Que é o mais novinho, né? É o que fica perguntando pra e depois, esse que faz o diálogo da morte, né? Exatamente. É o que parece que está mais próximo. Fica se conectando mais com ela de conectado. algum jeito. Mas foi antes dele, enfim. Da loucura. Bruxaria. Bruxaria. Você quer falar? Pode começar, depois eu... Não, só comentar algumas coisas a partir do comentário de vocês e passar para a Ju, assim, é isso, né? São muitas camadas possíveis, assim, da gente pensar essa construção dessa opressão e dessa perseguição através das escolhas de linguagem, né? As escolhas propriamente formais, assim, do filme. E como as coisas estão completamente enredadas, né? Eu também é isso, né? Ver esse filme com a perspectiva feminista e ver esse filme sem ter esse, né, esse mergulho, essa formação são completamente diferentes. Eu também passei por isso, assim. E como além do plano e contra, né, no campo contra campo, enfim, desse corte, assim, desse rasgo, né, que enfim tem opostos, diametralmente opostos, tem também movimentos de câmeras que acompanham a constituição dos juízes, né, enfim, eles planos laterais, né, que vão se movimentando, assim, planos complexos, inclusive, difíceis de fazer, e é como se eles não terminassem, como se não terminasse a quantidade de juiz, né, de inquisidor, assim, é um e depois o outro, e a gente vai passando e não acaba não. Então é um outro gesto, assim, de construção de enquadramento que eu acho que aprofunda isso também, e é claro, esses contraplongés, nesses planos de baixo para cima, como Roberto apontou, né, enfim, desses espaços vazios, em brancos, mas mais até do que isso, assim, é um enquadramento muito pouco usual, para dizer intencional, porque estava, né, querendo construir uma sensação específica, que é de mostrar os cantos das paredes, né? Enfim, você tem sempre essa angulação, né? Sempre tem linhas que convergem para um lugar de qual não existe escapatória, né? Então você vê os cantos assim de cima, sempre, né, acima da cabeça da Joana, dos personagens. Então, né, toda uma construção visual mesmo, assim, para além dos corpos, na relação dos corpos com o espaço, e, né, pensando também uma construção geométrica, que estão aprofundando isso a todo momento, assim. E só, né, antes de passar, eu acho que tem uma parte do filme que é incrível, que é justamente quando ele quebra com o próprio dispositivo, né? Porque o filme ele é todo esse julgamento, já era só para o próximo comentário. O filme é todo esse julgamento, né? Enfim, a gente está lá enredada e né, mergulhando e se sentindo tão perseguidas quanto Joana. E a parte final, que é quando ela finalmente entende, assume, né, abraça o seu martírio como a grande vitória, né, e que a sua salvação será a sua morte. Que o filme rompe completamente com isso, com suas construções, né, internas muito claustrofóbicas, né, em planos fechadíssimos. A gente nunca tem um plano de apresentação, né, um plano do espaço, em nenhum momento, são sempre planos muito recortados que aumentam essa sensação, né, de falta de saída. A parte final do filme é uma grande revolução, né? Enfim, é a morte dela que possibilita justamente um levante popular, e aí entra né, a profundidade de campo, aí entra a relação de diferentes figuras sociais que não estavam postas ali, e entra também outras construções de corpos que também estão dialogando com esse lugar do abjeto, do monstruoso, que tem alguns planos de pessoas que estão dentro do imaginário circense, né, que tem, né, figuras né, do povo ali que não estavam colocadas antes. Então, eu acho que o filme expande isso de formas muito interessantes no final. O peito, né?
Eu ia falar desse plano. Esse plano tem tanta... Porque o neném tá mamando e ele olha, parece que o neném olha e ele volta, né? Parece que é o trabalho de reprodução seguirá rolando tal qual, não sei, dá pra ler de muitas formas, mas é um plano muito peculiar, né? Do neném. E é interessante que nesse final também a maior parte dos rostos que estão chorando pela morte da Joana d'Arc são rostos de mulheres, né? Que a gente não via até então, né? A coleção de rostos eram rostos de homens. Então isso chama atenção também, que são as mulheres que lamentam preponderantemente esse martírio. E não é propriamente um spoiler, porque esses filmes são antigos, né? Mas o outro filme de Caça às Bruxas que a gente tem, A Feiticeira de Salem, eu acho que eles têm finais que rimam, né? De também essa perseguição desencadear uma grande revolução popular. Né? Embora sejam filmes de contextos diferentes e que estão tratando de processos diferentes de caça às bruxas, né? E essa ideia, né, desse confinamento, essa câmera também meio que distorce um pouco o rosto dela em alguns momentos e que contribui também com essa ideia, né, dessa vertigem também, porque ela não está plenamente em si, ela está perdida, ela está confusa, ela está exausta, né? Porque ela ficou um ano presa, Joana d'Arc, né? E realmente até ela ser condenada, o processo de tortura dela durou bastante tempo, então esse cume assim, né, dessa violência. E por isso que eu acho a ideia da Laura Herber interessante de pensar esse realismo performativo, né? Porque o performativo tem a ver com o corpo, né? O que essas palavras que estão sendo ditas, mas a gente não escuta, e que a gente vê materialmente por meio das cartelas, né? O que elas estão produzindo nesses corpos confinados, né? Então, como que uma coisa casa com a outra, né? Assim, da gente pensar como que esses autos, né? Essa matéria verbal, escrita, que inspirou o filme, também se concretizam física e corporalmente nessas pessoas, né? E eu acho que esse extracampo, também esse olhar da Joana para onde, né? Que não é para eles, também diz respeito a essa recusa dela. Essa recusa de impossibilidade, mas também altiva, né? De não... Né, ela não obedece plenamente a esse tribunal, né? Tem algo maior que está orientando ela ali, tem outro sistema de crenças e de saber que está informando também aquele corpo naquele momento. E é interessante que quando o olhar dela de fato chega aos acusadores, são os momentos em que eles se contraem, eles ficam assustados quando ela se torna presente de fato, né? Então tem esse jogo de olhar que ele provoca efeitos... As atuações são incríveis, né? Eu acho que isso também é uma questão de atuação, né? De ter essa reação também de perceber e de montagem, claro, né? De quando esse olhar de fato chega naquele espaço, tá dentro do campo, ele provoca algo muito físico nesses outros caras. Então, acho que é uma via também de análise do filme muito interessante, né? Certamente. Acho que é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que tá. É porque a gente tá gravando. Tá gravando. Fica mais fácil. Acho que tá ligado, dá uma olhada. Acho que tá. Tá desligado. Esse chega. É que tá gravando. Tá gravando. Acho que apertar. Apertar e segurar, né? Acho que agora foi. Teve um simbolismo no filme que me chamou muita atenção, que é a coroa de palha que ela faz, né? Ela tá sempre muito apegada àquela coroa de palha, sempre que ela tá com a coroa de palha na mão, ela fica feliz. E quando o cara que vem cortar os cabelos dela e jogar a coroa dela fora, é quando ela meio que cai em si.
ela falou assim, poxa, o que eu tô fazendo? Eu tô trocando o que eu considero verdadeiro por medo? Então, eu acho que tem um simbolismo muito forte. Os cabelos dela ali, né? Cabelo sempre, no cristianismo, sempre foi sinônimo de força, né? Tem Sansão aí, por exemplo. E a coroa, acho que tem até um simbolismo com a coroa de espinhos de Jesus. Porque no final das contas ela teve basicamente o mesmo fim de Jesus, né? Ela foi muito torturada, foi queimada, morta. E eu queria saber de vocês o que fez ela passar os tempos. Muitas mulheres foram queimadas, né, mortas pelos mesmos motivos, ou né, no final era na mesma, não aceitar. Então eu queria saber de vocês por que a Joana d'Arc ultrapassou os tempos e se tornou um símbolo tão forte até hoje. Quer cantar? A Joana d'Arc, no momento em que ela estava envolvida ali também naquele conflito da Guerra dos 100 Anos, ela foi se tornando uma pessoa muito adorada pelo povo, né? Em vida, né? Em vida, né? Ela foi uma pessoa que ganhou uma projeção muito grande no momento em que ela estava viva. Então, a morte dela também, eu acho que o filme tenta evidenciar isso com esse rompimento do dispositivo, né? E de abrir para esse povo que aparece em cena, destruindo tudo, né? Um pouco dessa revolta que também aconteceu na época, né? De esse assassinato, né? A morte dela não foi uma coisa... Tanto que eu estava pesquisando, eu tenho que averiguar se essas fontes também são procedentes, né? Mas em leituras que eu estava fazendo, parece que o corpo da Joana d'Arc foi queimado mais de uma vez. Para ele ser completamente destruído e não ter nada, nenhum resquício que pudesse ser utilizado para as pessoas, né? Então ela tinha uma força realmente muito grande. Eu acho que o corpo foi queimado umas 3 vezes para ela ser reduzida a cinzas mesmo, né? Uma hipocrisia danada, porque ela lutou pela França, acreditava em Deus, morreu acreditando em Deus e mesmo assim morreu só terrível. Sim, e aí foi isso, e ela foi sendo esse tema de várias representações culturais, peças, literatura, até o cinema, né? Então isso contribui para ela permanecer nesse imaginário coletivo, inclusive contemporaneamente, né? Ela foi canonizada em 1920, como eu disse também. Então, e no imaginário francês ela é muito presente, né? Ela é uma figura muito importante para os franceses. Então, é isso também, força que ela teve em vida e também as formas como essa história foi sendo contada, né? Você quer falar? Acho que não. Eu posso falar uma curiosidade, então? Assim, não, é porque assim, a René Falconetti, para fazer justiça a ela também, né? Porque ela também faz o filme, né? Não é a Joana d'Arc só do Dreyer, embora ela mesma fale isso. Mas ela, né, depois disso, tem um documentário muito bom sobre ela, agora eu me esqueci o nome, mas é fácil de encontrar, uma fonte de informação preciosa, porque não se sabe muito sobre ela. Se sabe que ela veio para o Brasil em algum momento e do que ela foi para a Argentina, onde ela morreu, né, morreu jovem. Possivelmente por problemas de saúde mental. Mas aí tem um adendo sobre a René Falconetti que eu queria trazer, porque foi uma coisa que me tocou. Eu achei um texto do Vinícius de Moraes, que é uma reportagem que ele escreveu quando ele estava ali na casa dos 30 anos, que ele se encontrou com a Falconetti. Esse texto é inclusive citado nesse documentário francês sobre ela, que eles falam que um escritor brasileiro entrevistou ela, escritor brasileiro Vinícius de Moraes. E aí eu queria só ler esse trechinho curto do texto, porque traz a voz dela, eu achei bonito, fiquei comovida com esse texto. Aí já, Vinícius de Moraes. Não se passava meia hora... só um adendo, eles já tinham se encontrado e eles foram ver uma palestra do Orson Welles, que também estava no Brasil. Foi esse o rolê do dia. Ótimo. Olha que rolê, né? É muito inusitado. Aí não se passava meia hora e estávamos num táxi, Vinícius de Moraes e René Falconetti.
rumando à última conferência que o Orson Welles dava na cidade sobre teatro. Falconetti mostrara-se interessada em ouvir o que Orson Welles dizia sobre uma arte que lhe é tão familiar. Avisei-lhe que provavelmente só pegaríamos o finzinho, pois a hora já ia lá pelas 7h30. Mas ela quis arriscar a si mesmo. E a boa sorte fê-la assistir, pelo que me disseram, a melhor parte da palestra, a parte interpretativa. Orson falava de Shakespeare, recitando-lhe trechos. Depois disputou-se com 2 ou 3 pessoas da assistência, defendendo a primazia da linha do poeta em teatro, num excelente confronto com Rossini. Falconetti aplaudiu. Terminado o entretien, é francês, tá? Apresentei o cidadão Kane a Joana d'Arc, com grande surpresa daquele que se mostrou por um instante emocionado. Foi, posso lhes garantir, um bom momento para mim. Falconetti sentiu a rápida e tensa mudança de expressão no rosto de Orson Welles quando lhe disse ao ouvido: "Chega aqui, é favor. Quero apresentar a você a Joana d'Arc de Dreyer, a Falconetti." Via sinceramente desvanecida. Fiquei para jantar com ela, quem não ficaria? E foi ao jantar que ela me contou sobre o filme, de como um dia lhe haviam batido a porta e entrara esse homem que se sentara ao seu lado, conversaram meia hora com ela e lhe dissera que nunca faria sua Joana d'Arc com outra mulher, embora tivesse compromissos para teste com a própria Pitof. E de como realmente a ocasião chegara e Dreyer lhe falara do que ia ser seu filme, o momento supremo de uma criatura, o quadro fundamental da vida de uma mulher. Não amava especialmente Joana d'Arc, queria sim revelar uma mulher. Para isso precisava de toda a sua atenção, de toda a sua dedicação, de sua renúncia absoluta. Fê-la chorar com a experiência e avisou-lhe que ela precisaria viver chorando, que não veria ninguém, que só trataria com ele, que precisaria da sua obediência absoluta. Sofri muito, disse Madame Falconetti. Foram 5 meses de tortura. Às vezes brigávamos, perguntava-lhe: "Mas, Sr. Dreyer, se o senhor me deixasse um pouco de liberdade para a ação, eu poderia dar alguma coisa de mim mesma." Ele recusava formalmente. Obrigava-me a maior passividade. Filmava coberta por anteparos, para que ninguém me visse e nada me distraísse a atenção do que fazia. Acabada a cena, recolhia-me a uma casa de campo a que só ele tinha acesso. Falava-me constantemente, incutindo-me a ideia da obra que queria realizar. Era-lhe uma ideia fixa. Não à toa que enlouqueceu, está internado. No dia em que acedi que me raspassem a cabeça, coisa que ele me pedia sempre, foi de extraordinária doçura comigo. Mas nunca o vi tão áspero quando, desobedecendo a uma ordem expressa sua, dei uma fugida a ver a Joana d'Arc de Mr. Shaw. Ele soube e correu atrás de mim. Censurou-me amargamente de querer destruir-lhe o trabalho. Agora, disse-me, vai sair a Joana d'Arc de Shaw e não a minha. Nunca mais quis fazer outro filme, suspirou ela. Tive propostas para Hollywood, mas não as aceitei. Acabei o trabalho num estado de nervos inimaginável. Ao ver o filme pela primeira vez, detestei-o. Não havia nada meu. Era tudo de Mr. Dreyer. Cinema é isso, é o diretor. Engraçado, sorriu-se. A grande crítica que se faz ao filme foi sua falta de desenvolvimento, de progressão. Eu própria achei assim, vendo aquelas figuras em luz e sombra, paradas lentas. Só mais tarde compreendi que não podia ser de outro modo, que tratava-se de uma visão de um instante em cinema. Vinícius de Moraes. Aí, Nossa, esse complexo. disponível aonde? No site dele. Ah, é? Vamos procurar. Vem um site com os textos dele e tem esse. Essa joia. Uau. Só um comentário, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Vou eu então. Não, é isso, assim, esse relato, assim, extraordinário esse encontro, né? Vinícius de Moraes, Orson Welles, Falconetti, Dreyer, Rio de Janeiro. E, enfim, Brasil, isso acontece.
E é incrível o relato dela, né? Porque são muitas camadas de violência também. Sim. Exatamente. Na construção desse filme, né? E um corte de gênero ali muito, muito claro, né? Enfim, ela ficava presa numa casa onde só ele tinha acesso, ela não podia ver outra montagem da Joana d'Arc, do Bernard Shaw, né? Então tinha uma dimensão de controle ali que estava, né, transbordando também, claro, presente, atravessando essa relação diretora, atriz e todo esse, enfim, arcabouço que resulta num filme como esse, né, dentro de uma dinâmica de construção, né, de cinematográfica que a gente conhece muito bem. Então, são muitas camadas mesmo, inclusive que envolvem muita violência. Eu acho que isso diz muito da história do cinema também, assim. Os diretores são todos abusadores, gente. Não, mas Lars von Trier é outro momento. Mas não só, enfim, talvez, né, acho que estamos encaminhando para o fim aqui, antes de agradecer, mas também talvez também puxando um pouco seu comentário, que eu acho que é um bom lugar, assim, talvez a gente encerrar e começar, né, já que estamos iniciando aqui a mostra, mas, né, a sua pergunta de por que a Joana d'Arc atravessou os séculos, né, chegou até hoje, assim, permaneceu uma figura tão importante, influente e da qual se fala. E aí eu acho que conectaria com uma coisa que a Juliana falou no começo, que é como que essa, né, a figura da Joana d'Arc e a importância dela, a herança deixada por ela, pode ser apropriada por diferentes perspectivas, né, de um espectro político, perspectivas de posicionamento social, como um símbolo, né, enfim, isso, né, sabe, né, o nacionalista de ultradireita e como um símbolo libertário, emancipatório, né, feminista, né, das mulheres lésbicas, enfim, de diferentes grupos sociais, assim, e eu acho que isso também é a potência da própria bruxa, né, enfim, como, né, ao longo da história do cinema e até os dias de hoje, não só no cinema, mas, né, no mundo em que vivemos, como essa figura ela significa muita coisa para muita gente, né? Ela pode ser, inclusive, né, ser chamado, taxar alguém de bruxa pode ser um sinal de que né, está sendo colocada num lugar de, enfim, né, preconceituoso, né, enfim, como um lugar de perseguição, mas também uma autorreivindicação como uma possibilidade de autonomia e de criação de horizonte, né? Então, eu acho que a Joana d'Arc, né, nesse sentido, inspira muito a figura da bruxa e nos inspira também a pensar essas figuras, esses signos, né, essas histórias que se recusam a serem apaziguadas, a serem reduzidas a uma só história, reduzidas a um tipo de ferramenta ou utilidade social. Elas extrapolam, né? Elas fazem muito mais que isso. Eu acho que é isso, sim. Vou passar para a Juliana, mas eu queria muito agradecer a vocês, agradecer muitíssimo a sua apresentação, sua preparação, sua fala, foi incrível. Eu que agradeço também estar aqui junto e também agradecer publicamente o convite para integrar a equipe de curadoria esse ano. Foi um presentaço mergulhar na figura da bruxa, que é uma figura que me cativa há muito tempo, afetivamente, em termos de pesquisa, de tudo. Então, muito grata e também agradecer todo mundo que ficou até agora para a gente fritar nesse filme. Acho que é uma parte boa também de ver filmes juntas, né? Uma temática do grupo Poéticas Femininas Políticas Feministas, aqui muito bem representado, né? Que está pensando o que significa, né? Ver filmes juntas e pensar os filmes juntas. E é bom que a mostra também tenha esse momento, porque acho que é outra coisa, né? A gente vê essa Joana d'Arc gigante nos interpelando a todas, corporalmente, fisicamente, nessa mesma sala. Então é muito especial dividir esse filme e essa mostra com todo mundo. Então é isso. Venham nas próximas. Amanhã tem um filme lindo que é Yaba, né? Um filme de Burkina Faso maravilhoso. Sexta-feira tem A Praga, junto com A Última Praga de Mujica, filme brasileiro sobre bruxas.
Sabe, daquela que decorou a programação, Nossa, né? decorou mesmo, Sábado peraí. tem filme infantil, se não me engano é Kiki, aí depois tem Espelho da Bruxa e A Filha de A Satã. Filha de Satã. Então quem gosta do terror, sábado é o seu dia. E domingo, domingo eu não decorei. Domingo tá ótimo, é curta as 3. Ela conte. Aí quem ficar super curioso com a Uri Oettinger, que eu falei, que é uma cineasta alemã feminista muito específica, assim, no melhor dos sentidos, o filme dela vai passar no domingo, com a sessão de curtas que tem lá o Conte e Seus Filhos, República Tlaquate, eu sempre Resiliência tenho que... Tlaquate. Resiliência Tlaquate, eu sempre tenho que me botar na postura para falar Tlaquate, que é um filme mexicano, experimental, que também fala das lutas pela reapropriação da terra, e Rami Rami Kirani, que é um filme das mulheres Ronicuin, maravilhoso, sobre o feitio do Nishipai, que é a ayahuasca. Então, imperdível, gente. Vem conferir tudo e tá lindo. Eu amo todos os filmes. Não me perguntem qual é o melhor, porque é impossível. Obrigada, gente. Valeu. Isso aqui não desliga, não.